comerciais, no supermercado é onde você encontra mais o desrespeito, pois não há fiscalização do próprio supermercado. Eles parecem que fazem vistas grossas. É isso mesmo, falei isso há pouco, é isso aí. Para não ter que incomodar os clientes. É isso mesmo, perfeito, sua análise é perfeita, é isso mesmo, isso mesmo. Tem medo de fazer o cliente ir para outro lugar. Boa tarde, Ronald e Jefferson, da Vila Andrade. Em relação a essa questão dos estacionamentos, eu acho muito pertinente esse debate e concordo plenamente com as ações realizadas pelo CT. Inclusive eu moro aqui na Vila Andrade e acompanhei recentemente no shopping Morumbi Town uma operação dessa, e a minha vontade era descer do carro e dar os parabéns pro CT, porque eu convivo com isso quase todo final de semana, que eu tenho uma mãe idosa de 80 anos e por várias vezes tentei parar o carro nas vagas de idosos e tinham carros sem a devida identificação. Então é uma tremenda falta de consideração dessas pessoas e eu acho que tem que ser multado mesmo. Eu acho que, infelizmente, o brasileiro ele só sente quando aperta no bolso dele. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Um abraço. Valeu, querido. Muito obrigado. É isso aí. Multando para ver se dá jeito nesse tipo de gente. O Quinto Sinal marcou 5 horas. O Acontece termina aqui. Vem o Resenha. Continue na nossa companhia. Amanhã às 3 a gente tá de volta. Até lá. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela audiência em todas as plataformas e também no FM 85,7. Hoje tem futebol, 21h30, bola rolando. Você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O jogo começa às 21h30 no estádio Moisés Tucarelli, com a narração de Roger Williams. E você participa do Fala Galera neste dia 21 de janeiro de 2026. Torcedor bugrino, você aprova a ideia de SAF no Guarani? Aliás, daqui a pouco o presidente Rômulo Amaro vai falar a respeito do assunto aqui na Rádio Bandeirantes. E você
Aprova a ideia? Participe 97102-1493. 97102-1493. E qual a sua expectativa para a partida de logo mais entre Ponte Preta e São Bernardo? Acredita na primeira vitória da Macaca nesta temporada? Já tem o noticiário da Ponte, mas a Ponte pagou o Transferban. Agora a expectativa é de saber se o técnico Marcelo Fernandes terá possibilidade de contar com os novos contratados. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. De olho no confronto de amanhã contra o Velo Clube. Guarani encerra preparação nesta quarta-feira no Brinco de Ouro. Rafael Donato, vetado pelo departamento médico, segue fora. Maurício Antônio deve ganhar mais uma oportunidade na equipe titular. Na lateral direita, Rafael e Rian, recuperado de uma lesão muscular, disputam a posição. Breno Beretta assistiu parte do treinamento de hoje à tarde e já ele vem com detalhes e informações a respeito deste treino apronto, o último antes do jogo de amanhã, porque na sequência Guarani viaja para a cidade de Rio Claro. Guarani acerta a renovação com Lucas Martins, promessa da base até o final de 2027. O volante de 20 anos foi titular e destaque no time da Copinha e passou a integrar o elenco profissional após a lesão de Igor Pereira. Cauê Azevedo, analista de desempenho, recebe proposta e deixa o Guarani rumo ao Ceará. O profissional havia voltado para o Bugre na pré-temporada após passagens por Paysandu e Vila Nova. Cauê vai trabalhar no Vozão novamente com Lucas Drubski, parceiro nos tempos de Guarani em 2023 e também no Coritiba. E como eu disse, daqui a pouco você vai conferir a entrevista com o presidente Rômulo Amaro, falando a respeito da SAF. Ele esteve hoje ao vivo no programa Os Donos da Bola na tela da Band. E você acompanha a entrevista, você que não teve a oportunidade de acompanhar na TV, acompanha também aqui na Rádio Bandeirantes. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria renova com promessa da base até o fim de 2027. Pautas da Ponte Preta em busca dos primeiros pontos no Campeonato Paulista. Ponte Preta recebe o São Bernardo hoje às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca é lanterna do estadual, não marcou nenhum gol e é o único time que ainda não pontuou na competição. Com Simon e Diego Leão entregues ao departamento médico, Marcelo Fernandes deve mandar a campo uma dupla de zaga com dois garotos da base. Gustavo Almeida, que estreou contra o Capivariano, e Rabelo são os mais cotados para a equipe titular. A diretoria da Ponte Preta quitou na tarde de ontem as dívidas do Transferban, CNRD e FIFA, que chegavam a quase 2 milhões de reais. Após o pagamento, o departamento jurídico já deu entrada no pedido de liberação da punição para a inscrição de novos jogadores. A Macaca já não aparece mais no site da FIFA, que fala sobre Transferban.
Norte Esporte Clube, time de Serginho, em Minas Gerais, faz proposta de empréstimo por Bruno Lopes. A ideia da equipe de Montes Claros é ter o atacante nos mesmos moldes do empréstimo de Serginho, com o contrato até o fim do campeonato estadual. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ponte Preta e São Bernardo, escalações prováveis, histórico e transmissão. Veja tudo sobre o jogo no portal carlosbatista.com.br. E tem as notícias do dia, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Em negociação avançada com o Zenit da Rússia, John desfalca o Bragantino na partida de hoje diante do Mirassol. O interesse do clube russo vem desde o ano passado e agora toparam pagar cerca de 20 milhões de euros pelo jogador. Caso a negociação seja concretizada, o Palmeiras, clube que revelou John, tem direito a 20% desse valor. Pauta 2. Após a derrota de 4-0 sofrida pelo Palmeiras diante do Novo Horizontino, os muros da sede do Verdão amanheceram pichados nesta quarta-feira. Os alvos das críticas foram o técnico Abel Ferreira, a presidente Leila Pereira e o elenco alviverde. Segundo o clube, os pichadores foram identificados e presos pela polícia logo em seguida. Durante a manhã de hoje, os muros foram pintados e as pichações apagadas. Pauta 3. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas à investigação que apura a venda ilegal de camarotes no Morumbis. Os alvos são Douglas Schwartzman, afastado do cargo de diretor da base, Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, e a empresária Rita de Cássia Adriana Prado. Na residência de Mara foram encontrados R$20 mil em espécie, muitos documentos e uma CPU, objetos que foram recolhidos pela polícia. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma dessas pautas para colocar no programa de hoje, a sua opinião. 17h12, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, um momento de alívio para a torcida ponte-pretana. Finalmente, os transferbans foram pagos, tanto da FIFA quanto da CNRD. A Ponte Preta já derrubou as duas punições, não consta mais aí no site da FIFA, na parte que apareciam ali os times que estavam punidos com o transferban, e a expectativa é que os reforços fiquem à disposição do Marcelo Fernandes para a partida daqui a pouco. A Ponte Preta já deu entrada na documentação e a gente está acompanhando o bid aqui, minuto a minuto, apertando o F5 aqui no computador para ver se esses reforços aparecem no bid. Pelo lado do Guarani, o Bugre encerrou a preparação, está encerrando agora a preparação para a partida de amanhã contra o Velo Clube. O Breno Beretta está lá no Brinco de Ouro e daqui a pouquinho ele vai trazer todos os detalhes sobre essa preparação do Bugre, Batista. É isso, aqui você não perde nada. 17h13, vem aí o Derby 213. Guarani Ponte Preta, partida marcada para dia 31, às 4 da tarde, no estádio Brinco de Ouro.
toda a movimentação das equipes para um duelo sensacional. Derby 213. Você acompanha o boletim do Derby com a história deste que é um dos maiores clássicos do futebol do Brasil, com Edu Pinheiro, o incomparável em toda a programação da Rádio Bandeirantes. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos, cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. 17h14 está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e para o FM 85,7. Lucas Pessoa, ele que coloca no ar as imagens, corta a imagem e coloca no canal de vídeos. Você tem a possibilidade de acompanhar aí o rádio com imagem. E aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aí em todas as plataformas. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e
Infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h20, já Rômulo Amaro falando da SAF do Guarani. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por toda a região e aqui em Campinas também. Atenção, acesse agora para saber mais, rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Aí, se precisar, né, você já tem aí o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar todas as dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! Pedro Piscinato dá um F5, veja aí se saiu algum nome no bid dos jogadores contratados pela Macaca. Vamos lá, Batista, mais uma vez. Eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu acessei o bid e procurei na página da Ponte Preta. Está até com o dedo doendo. Mas ainda não saiu nenhum jogador, mas a documentação já foi enviada por parte da Ponte Preta. A gente até compartilhou aqui no nosso grupo interno. O Transferban da FIFA caiu cerca de 1h da tarde. O Transferban da CNRD da CBF demorou um pouquinho mais, talvez seja isso, mas já caiu também, já foi derrubado, a Ponte Preta já enviou a documentação, mas a gente vai seguir acompanhando aqui durante todo o Esporte em Debate. E você tem uma novidade que você pode participar. Quer concorrer a vários prêmios aqui na Bandeirantes? Então corre lá no nosso Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Procure o post dos jogos, comente palpite e fique de olho no direct. Você vai receber um link para confirmar a sua participação. Pode participar em todos os jogos palpitando. Lembrando, só concorre quem segue o nosso Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas.
Se ganhar, mas não está seguindo, aí você será desclassificado. Então, para não perder tempo, já corre lá e seja seguidor. E para saber se levou o prêmio, é só acompanhar o Apito Final. O Apito Final é um programa que vai ao ar sempre depois dos jogos, com a apresentação de Edu Pinheiro, o Incomparável. Em todo jogo, depois do jogo, tem o Apito Final. E no Apito Final, o Edu Pinheiro divulga o ganhador. Então, corre lá, @Rádio Bandeirantes Campinas e já dê o seu palpite. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera neste dia, nesta quarta-feira, dia de jogo. Torcedor bugrino, você aprova a ideia de SAF no Guarani? Depende. Eu não conheço o teor da proposta, mas se seguir alguns itens, se o Guarani tomar muito cuidado para que não seja surpreendido no futuro, sim, é uma saída interessante, mas tem que tomar bastante cuidado. Vamos a outro Fala Galera agora da Ponte. Qual a sua expectativa para a partida de logo mais Ponte São Bernardo? Acredita na primeira vitória da Macaca na temporada? A Ponte tem chance no jogo se os jogadores forem inscritos. Se não, se for com a molecada, a minha expectativa é de, infelizmente, tomara que eu esteja errado, de derrota, Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigo das Band. Eu fico impressionado que ninguém percebeu o comendador, o dono da Magno, como ele está sendo entendo que eu vou falar safado, porque ele está se omitindo de construir um novo estádio e está cedendo o estádio para o Guarani jogar quando ele quiser. Gente, se ninguém percebeu isso ainda, é porque é muito inocente. Mas o mundo é assim. Um acha que ganha, outro acha que perde. Um abraço. José Luiz Furlan, Campinas. Abraço, já tem entrevista com o Rômulo Amaro e essa foi uma das indagações feitas pelo Breno Beretta ao Rômulo Amaro. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, o futebol de hoje não dá para sobreviver como clube mais, né? Então, os times têm que virar SAF, sociedade anônima ou propriedade privada, porque como clube não dá para sobreviver mais. Então acho que o Guarani, aliás os times de Campinas têm que seguir esse caminho, porque senão não tem como continuar. Vai ficar aí vivendo só de tradição, jogando segundas divisões, terceiras divisões e não vai progredir. Então eu acho que no caso do Guarani teria que virar SAF mesmo. Um negócio bem administrado, lógico, né? Para que a gente volte aí a estar numa Série A, de repente até disputando uma Sul-Americana e voltar aos velhos e bons tempos. Né? Um grande abraço. Abraço, JP de Moraes. Adilson Souza. Boa tarde, Batista. Pelo que eu entendi, para essa SAF do Guarani é um contrato de arrendamento por 20 anos. Não de compra e venda. Não se torna dono definitivo do clube. Assim, ele não pode vender o clube, diferente do que o Tigrão disse ontem. Adilson, não é arrendamento. É uma venda mesmo. O Rômulo Amaro vai falar já a respeito desta SAF. Mas é venda em definitivo. O Guarani passará a ter um dono. Essa lei 14.193/2021 permite esse tipo de situação. Já aconteceu com o Cruzeiro, já aconteceu com o Botafogo, aconteceu com o Vasco, mas tinha uma cláusula e o negócio foi desfeito. Pode ser que tenha uma outra SAF agora no Vasco. Enfim, alguns clubes
se transformaram em SAF. Então a lei permite a venda do clube, que passará a ter um dono. Esse número 20, poderia ser 30, é o número de meses que o comprador se obriga a fazer de acordo com o contrato o investimento. Nos bastidores, fala-se em 800 milhões. E aí, durante 20 anos, ele vai ter que fazer esse investimento de 800 milhões de reais. Aí, depois que terminar esse período de 20 anos, ele está descompromissado deste investimento. Mas ele é o dono do clube, é o dono da SAF. Se for o Roberto Graziano, já é o dono do estádio, já tem o estádio. São coisas diferentes, são coisas que não se coadunam. Ele já tem o estádio e passará a ter também o clube de futebol. Ah, mas ele pode vender o clube? Pode vender depois de ter adquirido? Pode. Aconteceu isso com o Ronaldo, fenômeno que vendeu a equipe do Cruzeiro. Esta lei, ela não tem nenhuma cláusula dizendo quanto tempo um proprietário tem que ficar para depois revender a SAF. Mas normalmente tem é colocado, né, usualmente é colocado uma cláusula no contrato onde o proprietário tem que ficar com a SAF entre 3 e 5 anos. Depois de 3 ou 5 anos, aí ele pode ter um mecanismo chamado lock-up, que é onde ele pode passar a SAF para frente desde que ele dê prioridade para o clube. Então o clube continua existindo, no caso o Guarani, vai ter 10% da SAF, ele continua existindo. Aí lá na frente, se o Roberto Graziano, se for ele, não quiser mais, aí ele pode vender. Mas só venderá para um outro interessado se o clube abrir mão. O clube terá sempre a preferência de readquirir a SAF que vendeu. São 17 horas e 31 minutos em Campinas. Pedro Piscinato dá um F5. A torcida da Ponte está ansiosa, está querendo saber se algum nome dos novos contratados foi registrado no BID. Ainda não, Batistão. A gente está atualizando a todo momento aqui, mas nenhum jogador apareceu ainda. Pelo que eu sei, esses jogadores podem aparecer aí no BID até às 7 horas da noite, que é até o horário que funciona essa aba aqui da CBF, e a gente vai seguir atualizando e acompanhando. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes
Ô, CH, eu percebo que você também está ansioso com este site da CBF, né? Para saber se algum jogador vai sair o nome no bid. E aí o Marcelo Fernandes vai poder utilizá-lo no jogo de ontem, no jogo de hoje. Até você agora há pouco disse de que se os jogadores novos contratados estiverem em campo, a Ponte tem alguma chance. Mas e o entrosamento? Como é que funciona isso, né? Porque esses jogadores não jogaram ainda nenhuma partida. Não tem a questão de entrosamento, ô CH? Com certeza. O único entrosamento que essa rapaziada tem que não foi escrito ainda é nos treinamentos, mas é muito diferente do entrosamento necessário para uma partida de futebol. Mas existem algumas deficiências para o jogo de hoje. Por exemplo, 2 zagueiros garotos. Eu não estou dizendo que eles não tenham qualidade, mas o ideal é cara um pouco mais experiente por ali, né? Precisa de um atacante mais experiente também. No meio-campo, gente um pouco mais leve. Então, não há dúvida, isso é um fator que rema contra a falta de entrosamento. Mas não tem muita saída, né, Batista? É uma coisa de remediação, é uma coisa emergencial. A colocação dos atletas para dar uma segurada, deixa a rapaziada, a meninada no banco, para poder, com calma, a partir do momento da inscrição dos jogadores, você colocando 1, 2, 3 da base, não da maneira que está sendo feito. Então, mesmo com a falta de entrosamento, teoricamente, a Ponte com jogadores inscritos, esses que ainda não estrearam, ganha uma possibilidade maior de fazer um bom resultado. São 17h35. Rômulo Amaro esteve hoje aqui no estúdio da Band, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Você que não pôde acompanhar, vai acompanhar agora aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, o nosso convidado especial de hoje é Rômulo Amaro, presidente do Guarani, está aqui para falar sobre vários assuntos, mas o convite é para falar sobre a SAF. O Guarani recebeu uma proposta, o próprio Guarani divulgou esta informação e o presidente vai conversar conosco sobre o assunto. Ô Rômulo, um abraço para você, muito obrigado por aceitar aqui o convite para participar com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, Batista, é sempre um prazer atendê-lo, vocês da Band, o CH, o Gleger, um abraço. E vamos conversar, vamos falar a respeito dos principais assuntos. Quais são os tópicos mais importantes que você pode divulgar a respeito dessa proposta da SAF? E quem é o interessado? Batista, eu recebi essa proposta, né? Automaticamente eu já a encaminhei ao Conselho Deliberativo, ao presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. André Torquato, e que é o procedimento correto que o nosso estatuto rege, né? E ele automaticamente já encaminhou um ofício, um chamado para o Conselho Deliberativo se reunir para que possamos discutir a respeito dessa proposta. Então é um momento muito importante para o Guarani Futebol Clube, acho que é como, não sei quem que falou, não sei se foi aqui no programa, não, que é a bala de prata, né? Eu digo que é a bala de ouro, não é nem a bala de prata, é a bala de ouro do Guarani, porque é realmente uma oportunidade que a gente tem de mudar de patamar, e eu acredito muito nisso, que nós temos esse potencial. Eu acho que chegou o momento da gente estudar bem essa proposta, e quem vai tomar essa decisão são os sócios do Guarani Futebol Clube. E é isso que a gente quer deixar bem às claras, todos os pontos, os processos. Já foi marcada também uma primeira chamada de uma reunião para que seja apresentada pelo próprio parceiro interessado, que ele vai fazer a explanação detalhada de como é que é essa proposta, de como é que ela funciona. Existem cláusulas de sigilo dentro dessa proposta, nas quais eu não posso aqui descrevê-la, mas a proposta tem que estar dentro das condições pré-estabelecidas, né? Que a gente busca para o Guarani
mudar de patamar e voltar a ser enorme como sempre foi. A informação, né, que nós temos é que é o Roberto Graziano, o parceiro interessado, e a proposta é de 800 milhões de reais, num período de 20 anos. Procede essa informação? Batista, eu não posso abrir números, né? Como eu já te disse, existe cláusula de sigilo e a gente tem que ter eu como o mandatário hoje à frente da presidência do Guarani, eu tenho que respeitar e ter muita responsabilidade em relação a isso. Mas é uma proposta interessante que a gente vai avaliar. Juntamente, por trás dessa proposta, vem um estudo de anos que a gente tem junto à Ernst Young, que é uma empresa que está com a gente há muito tempo já e que acompanha e que ela participou dessa evolução. Teve lá junto com o parceiro, sentou, debateu, trouxe, voltou. Então ela também participa desse processo com a gente. Inclusive vai estar presente nessa reunião para nos dar respaldo e também ajudar a tirar as dúvidas dos conselheiros, depois dos sócios também. E a ideia é que a gente evolua com toda 100% de transparência e que seja o melhor negócio para o Guarani Futebol Clube, que é o nosso objetivo. Bom, Rômulo, primeiro um prazer falar com você mais uma vez. É claro que a gente tem muitas dúvidas, eu não sei tudo que você pode falar, mas a principal delas com relação a como vai ser essa SAF e em relação também ao estádio Brinco de Ouro. Existe uma grande preocupação, eu até te perguntei o ano passado e eu sei que você estudou bastante esse contrato para fazer o melhor possível para o Guarani, né? É claro que a gente sabe, tem um lado do investidor que ele puxa para um lado, você está tentando puxar para o lado do Guarani. Agora, o que você pode falar a respeito, vamos supor, você não vai falar claramente que é o Graziano, a gente sabe que é, mas como ele já é dono do estádio Brinco de Ouro, ele precisa entregar tudo aquilo que ele fez de acordo com a Justiça do Trabalho. Existe alguma possibilidade de mudar essa situação ou não? Ou ele vai fazer uma coisa totalmente independente, o investidor, no caso, com relação ao futebol, porque existe essa preocupação, até o Tigrão falava ontem na Rádio Bandeirantes, mas ele vai ser dono de tudo, se em algum momento ele quiser, ele pode vender tudo também. Essa é uma preocupação real, não só de sócios e conselheiros, mas do torcedor do Guarani. Uma outra situação que eu não sei se você pode falar ou não, existe alguma cláusula com o investidor, tem um prazo estabelecido de 4 anos, por exemplo, para o Guarani voltar para a Série A do Brasileiro. Existe alguma coisa em relação a desempenho também no contrato? Prazer em tê-lo conosco mais uma vez, Romulo. Boa tarde, Breno. Prazer é meu em falar com você mais uma vez. Cara, como você mesmo colocou, eu não posso entrar dentro dos detalhes. O que eu posso te dizer é que o parceiro, o investidor que tem a ideia que nos mandou a proposta, tem muito boas intenções junto ao Guarani Futebol Clube. A relação não é de hoje que acontece junto com o Guarani. É um empresário de muito sucesso, de muita posse, um cara sério, que não é um aventureiro e que as proteções relacionadas aos interesses do Guarani vão ser tomadas. E não é uma decisão minha, é uma decisão notória dentro do Conselho Deliberativo e dentro dos sócios. Nós vamos brigar e lutar para que seja o melhor para o Guarani Futebol Clube, que é a nossa obrigação. Mas temos pessoas muito competentes. O próprio Dr. André Torquato é um jurista renomado aqui na cidade de Campinas e no Brasil. E também analisou essa proposta. O restante dos integrantes do Conselho Deliberativo, todos os sócios do Guarani Futebol Clube terão a oportunidade de debater em 3 reuniões para tirar todas as dúvidas, as questões. Então, tudo vai ser muito bem conduzido, às claras. A Ernst Young, que é uma empresa renomada internacionalmente, está nos dando esse suporte como consultoria. Então, tudo isso vai ser conduzido com muita seriedade, com muita transparência e com a melhor das intenções possíveis. CH, a sua pergunta ao Rômulo Amaro, presidente do Guarani.
Rômulo, tá muito claro que você não pode falar sobre a proposta. Isso para mim está muito claro. Mas eu gostaria de saber quais são as exigências do Guarani. O Guarani vai fazer questão de colocar que cláusulas para que essa proposta seja efetivamente aprovada. E segundo, por favor, Botafogo do Rio e Cruzeiro, eles contraíram ao longo dos anos muitas dívidas, principalmente trabalhistas, enfim. O Botafogo foi vendido, se constituiu uma SAF e tem técnico de futebol está há 20 anos sem receber. Quer dizer, montou a SAF, contrata todo ano e não paga, né, o passivo. Aconteceu a mesma coisa no Cruzeiro. O Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo, comprou a preço de banana e revendeu para o Pedrinho. Nada contra, mas tem gente na fila para receber. Você pode falar como é que isso vai funcionar? Está dentro das exigências que o Guarani pode pré-estabelecer para esse contrato rodar. Exatamente, CH. É por isso que é um dos motivos que a Ernst Young foi contratada, para brigar pelos interesses e ter respaldo junto à proposta e defender os interesses do Guarani Futebol Clube. A blindagem do patrimônio, os processos para que esses exemplos ruins que aconteceram nesses dois cases que você citou não ocorram dentro do Guarani, foram colocados como primordiais dentro do processo de análise da consultoria, que também participou do processo do Cruzeiro, inclusive. A Ernst Young participou na primeira fase do processo do Cruzeiro. Então, todas essas arestas que a gente pode correr, a gente tentou e deu um foco específico junto com a Ernst Young para que isso não aconteça. A gente tem uma blindagem do patrimônio, a gente quer que as dívidas sejam assumidas, a gente precisa aqui estabelecer a proposta de ter um estádio na medida do possível que possamos jogar uma Libertadores no futuro, muito próximo. Assim, é um propósito que o Guarani tem como objetivo, mudar o seu patamar. Para isso que a SAF vai servir, que vai chegar para nos dar essa possibilidade de voltar aos momentos de glória que o Guarani já teve. E esse é o nosso objetivo. Gleger, a sua pergunta ao Rômulo Amaro. Bom, primeiro, boa tarde, Rômulo, prazer tê-lo aqui, uma satisfação, grande amigo de longa data, fazia tempo que a gente não se encontrava. Ô Rômulo, você falou muito aí na questão da torcida, né, do torcedor, dos associados, de toda a assembleia que pode ter. E aí ontem, inclusive, nós falávamos muito sobre isso, porque é o seguinte, quando o clube virar SAF, a partir desse momento ele tem um dono, correto ou não? Então assim, porque hoje o patrimônio Guarani é da torcida. A partir do momento da SAF, não mais. Aí tem um dono e aí o cara faz o que ele quer, ele é dono e manda e ponto final. Você não acha, presidente, que a partir desse momento, e aí até na questão da aprovação dessa SAF, falando na questão do torcedor, possa haver algum tipo de restrição? Pô, mas é o melhor para o clube, isso todos nós sabemos, que a SAF ela é a solução de todos os problemas. Eu falo isso porque nós falávamos, até na época que a Portuguesa anunciou uma SAF e tal, eu e o CH falávamos muito sobre isso, e acelerou um processo para que fosse decidido logo, decidiram, beleza, ok, e nós estamos vendo o problema que está tendo lá. Então eu queria que você falasse um pouco da questão do torcedor, que a partir do momento da SAF, o Guarani Futebol Clube passa a ter um dono. Seja ele quem for, Roberto Graziano, empresário, seja quem for, mas é nessa questão. E o outro detalhe, já emendando também, que o Breno toca no assunto, mas eu acho que não ficou muito claro para mim, a questão do estádio. Como é que ficou nessa discussão, não sei se você pode falar também, a questão do estádio? Porque hoje o estádio é do Roberto Graziano. E ele tem que entregar o estádio novo para que assuma o Brinco de Ouro. Como é que fica a questão do Brinco de Ouro nessa discussão da SAF? Importante você tocar nesse assunto, que a gente tem a oportunidade de esclarecer. Exatamente. Uma coisa anda paralela à outra. Então, assim, a obrigação do Roberto ela não deixa de existir. Independente se a SAF venha a ser concretizada ou não. Então, isso foi uma venda judicial, né? Na verdade, daquele leilão, que depois ele se tornou uma venda judicial e ela está em aberto ainda. Certo. Ela não teve prazo dentro do processo pré-estabelecido, mas ela ainda está em aberto e essa obrigação ela tem que ser cumprida. Antemão, a gente não sai hoje do Brinco de Ouro antes desse cumprimento. Então, assim, a proposta que vai ser apresentada,
ela tem lá os processos, as previsões de ter o estádio, de ter o seu treinamento, de ter tudo, mas não pode deixar de ser cumprido as exigências que o Guarani tem direito. E isso vai ser muito bem conduzido, muito bem acompanhado. Quanto ao dono, que você citou, que vai virar o dono, a torcida do Guarani pode ficar completamente tranquila em relação a isso, porque existe proteções internas e que terão interferências do Conselho de Administração. Nós teremos voz ativa dentro do Conselho também para apontar, para acompanhar as principais decisões. Isso faz parte do processo da SAF. Então, todos esses detalhes de que esses mecanismos de proteção ou de inerência ou de ter, sabendo o que vai acontecer, o Guarani vai estar por dentro disso. Vai ser criado um conselho interno no qual o Guarani terá membros lá dentro para opinar, para votar, para saber e tomar as decisões em conjunto. É óbvio que o 90%, 10%, quem tem os 90% é que vai tomar as decisões e conduzir. Mas teremos ali as interferências, teremos as opiniões. O Guarani é um clube mais do que centenário, o maior clube do interior do Brasil, tem uma história dentro de Campinas, então isso não vai se chegar alguém lá e vai fechar as portas do Guarani no outro dia e mudar tudo. Então existe uma cultura por trás, existe uma história, então é um processo mais complexo um pouco e a gente está muito atento a todos esses detalhes. Legal. Você pode divulgar o percentual, é 90-10. 90 Roberto Graziano e 10 Guarani. Ele pode ser 90-10, a princípio. Não, mas nessa proposta, qual é o percentual? Eu não posso revelar, né? Mas o Rômulo? Pode ser 90-10, pode ser 50-50. Então, mas existe uma proposta, correto? Sim. E nessa proposta, qual é o percentual? Nós vamos abrir ele na semana que vem para os sócios e para o Conselho Deliberativo. Mas eu acho um negócio impressionante, porque não altera absolutamente nada. É uma informação que não vai comprometer, né, esse negócio. Vai ser bom, vai ser interessante, a gente vai debater bastante, vamos chegar no melhor para o Guarani Futebol Clube, Batista. Não, eu tenho certeza disso. Aliás, ontem eu falei aqui, né, se tiver que transformar em SAF, que seja com o Roberto Graziano. Eu conheci o Roberto Graziano em 1994, quando ele estampou a marca Magno na camisa do Guarani e ficou lá por um certo tempo. Aí em 2016 o Guarani estava na Série C e ele fez um aporte de capital lá, salvo engano, de 3 milhões e 800, 4 milhões, antecipando as parcelas. E a entrada do Roberto Graziano, ele entra e praticamente salva o Guarani. Porque o Grupo Zafari do Rio Grande do Sul tinha arrematado em leilão 105 milhões e tomaria posse imediatamente do Estádio Brinco de Ouro. É aonde que entra o Roberto Graziano. Uma proposta para comprar judicialmente o Estádio Brinco de Ouro por 105,5 milhões e pagar uma mensalidade de 350 mil durante 10 anos, que deve estar agora estourando, né? Acho que no meio do ano agora termina esse prazo. Então ele evitou a insolvência, porque se o Grupo Zafari fica com o Estádio Brinco de Ouro, o Guarani não tinha onde jogar, teria que alugar alguma sala para poder continuar existindo. Então, se tem alguém que tem possibilidade, responsabilidade, pela competência e pela ligação com o Guarani para comprar a SAF do Guarani, esse cara é o Roberto Graziano. O Batista, ele tem uma história com o Guarani, não é de 6 meses nem de 1 ano, né, cara? Se você for ver, em 94, estamos falando de 30 anos. Então, é realmente um empresário de sucesso, né? As empresas dele todas, 35 anos de empresa. Então, a gente recebe a proposta e vamos encaminhá-la com muito bons olhos. Temos possibilidade de fazer mais uma pergunta, somente uma, nós estamos aqui em 4, né? Mas a produção me avisa uma pergunta, então ela será feita fora da SAF, outros assuntos pelo Breno Beretta, que cobre o dia a dia do Guarani. Bebê.
Bom, eu gostaria que você falasse, Rômulo, a respeito da continuidade com relação ao futebol do Guarani, né? Até porque o Campeonato Paulista está aí, independente da SAF, o Guarani precisa inicialmente ficar na primeira divisão e depois, é claro, que vai buscar a classificação, né? Como que você vê essa situação? Até porque no dia 5 de março, e uma coisa liga a outra, dia 5 de março, provavelmente a SAF vai estar aprovada, a gente espera isso e torce para isso, né? Como que você vê essa situação? Você já conversou a respeito de continuidade, os homens do futebol, o Elano, o Farney, o próprio Matheus, né? A gente critica muito as situações, mas é importante para o Guarani já ter um norte para a Série C do Brasileiro, ou você acredita que vai mudar tudo, porque não vai estar mais na sua mão? Essa continuidade, como que você está vendo o Guarani no Campeonato Paulista hoje? Tem 2 pontos, jogou melhor contra o Santos, mas te preocupa? Você está animado? Como que você está vendo o Guarani no Paulista? Breno, eu vejo assim, acho que o jogo que a gente fez contra o Santos foi um divisor de águas muito importante, que ali a gente mostrou realmente que o time está começando a encaixar. É uma 3ª rodada, a gente sabe que o campeonato é curto, né? São 8 rodadas e 2 rodadas já se passaram. Esse tropeço que nós tivemos no primeiro jogo, de não conseguir realizar os 3 pontos dentro de casa e tomar esse gol no último minuto, foi uma coisa que emocionalmente balançou, porque a gente estava com uma expectativa muito grande, inclusive da própria torcida, e os treinamentos estavam mostrando muito isso. Mas esse é o futebol, né? Esses são as histórias que o futebol nos revela e nos deixa aí para a gente contar depois. Mas o importante é que o time mostrou uma reação perante a um adversário de primeiro nível, de Série A, campeão, de vários títulos internacionais, e isso nos deu um respaldo e uma confiança muito grande. Inclusive que o placar poderia ter sido até extenso, né? Poderíamos ter, acho que um placar justo seria uma vitória do Guarani, né? Porque perdemos um pênalti, perdemos duas finalizações na cara do gol, com a excelência do goleiro do Santos, que é um dos melhores goleiros do Brasil na atualidade. Então acho que isso deu uma confiança muito grande para o próprio treinador, para os próprios atletas que chamaram a responsabilidade dentro do vestiário, que enxergaram, porque hoje nós temos um elenco de alto nível, de Série B praticamente, e eles bateram no peito, chamaram a responsabilidade, e nós precisamos entregar mais, e a cobrança está muito alta, muito forte também dentro dos bastidores. Eu acho que isso tudo motivou para que a gente fizesse um bom jogo, e a expectativa é muito grande, Breno, que a gente tem aí 2 rodadas onde a gente possa realizar pontos, e pensando até numa possível classificação. A gente acredita muito sim nessa continuidade do Campeonato Paulista, a gente chegar aí a exercer uma possível classificação. Muito bem, Rômulo Amaro, presidente do Guarani, participou ao vivo do programa Os Donos da Bola, e nós reprisamos aqui na íntegra a participação do presidente falando de SAF. Eu gostaria de ouvir o CH que participou, mas antes, Ano Novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90. 300 ml, balde de cerveja a partir de R$ 40 com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso, cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. E atenção, faça o seu happy hour no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Reúna aí o pessoal da empresa do futebol, o seu pessoal, a sua galera. Você vai poder fazer o happy hour a partir das 18 horas. Aniversariante ganha rodízio de pizza. Grupos acima de 10 pessoas. Faça a sua reserva com o João Dias pelo WhatsApp 97410
6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Bom, CH, um ponto importante dessa entrevista é que o presidente garantiu de que o contrato, se for aprovado, né, vai ter que passar ainda por mais 2 reuniões. Se for aprovado, o Guarani garante assento no Conselho de Administração da SAF. Por que que isso é importante? É importante porque, tendo um representante, ele pode, inclusive, exercer o poder de veto. Então, cláusulas importantes no contrato. Veto à mudança de nome, escudo, cores e sede. Veto à mudança de cidade. Veto à venda do controle para investidores, entre aspas, não qualificados. Não é o caso, mas vamos admitir, né, que um determinado clube venda a SAF e aí depois o investidor vende a participação, por exemplo, para o crime organizado. Então, se tiver o poder de veto, vai evidentemente evitar esse tipo de tragédia. Mas o que você achou da entrevista em CH? É uma pena que o tempo foi pequeno. Ele esclareceu pouca coisa porque ele não pode falar muito a respeito. Mas aquilo que ele esclareceu, eu acho que foi muito importante. Entre as coisas que ele acabou dizendo que não queria falar, essa coisa toda, mas é o Graziano. Para mim ficou muito claro. Principalmente depois de uma pergunta do Gleger que ele acabou escorregando, não é? Isso é um ponto positivo? Eu acho que sim. Mas a história da Ernest Young, e foi uma pergunta que fiz, sobre os cuidados que o Guarani terá nesse contrato de SAF, né? As cláusulas que não tem negociação, as exigências do Guarani, tudo fica muito na conjectura, Batista. Quando a gente alerta aqui, esse é o nosso dever, não é? Pelas experiências que a gente tem no mundo do futebol, o Guarani tem que estar muito cercado para não se arrepender depois. A gente só traz... Eu não sou contra a SAF e nem contra o Roberto Graziano. Eu acho que a SAF é um caminho para poder adequar, para você seguir daqui para frente. Desde que o patrimônio, o clube, as exigências sejam efetivamente respeitadas. Vai ser respeitado? Não sei, não é? É 90-10? Ele não respondeu. Provavelmente vai ser 90% e 10% para o Guarani. Essa história da cadeira cativa aí no conselho que vai tocar a SAF também é de suma importância, desde que seja uma pessoa que tenha conhecimento e que seja uma pessoa para ser unanimidade entre os bugrinos para poder indicar quem vai ser esse cara responsável pelo Guarani na nova SAF, não é? Então, a gente vai ter que esperar. Eu acho que em algum momento essa proposta ela vai acabar sendo esclarecida. Com os itens da proposta, quanto é por mês ou quanto é para 20 anos, não é? A gente vai saber efetivamente se a coisa vale a pena ou não. Tudo encaminha, não é? Para que seja uma coisa positiva. Mas os cuidados devem ser tomados. O Rômulo me pareceu muito tranquilo nesse aspecto, muito seguro. Então isso, e eu entendo que ele pode errar muito dentro do campo nas escolhas que fez como presidente, mas é inegável que o clube encontrou pelo menos um norte na sua administração, ele que pegou uma batata quente gigantesca sem ter nenhuma experiência. Vamos ver, eu sempre vou adotar, Batista, uma cautela para não criar uma expectativa muito grande, mas sem dúvida tudo indica que o Guarani terá no futuro próximo uma melhora em termos estruturais e também no futebol.
18:02, Pedro Piscinato, dá aí um F5, saiu algum nome no BID? Página do BID atualizada e nenhum nome ainda saiu, a gente vai seguir acompanhando e é claro que a gente vai trazer com exclusividade aqui dentro do Esporte em Debate. Voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. E teve um gol de mão no derby, valeu! 1970 no Brinco. O Vanderlei faz 1-0 Guarani, o Manfrini empata, Vanderlei 2-1 Guarani e o Adilson, ponta esquerda da Ponte, aos 35 do segundo tempo, empatou, mas foi com a mão. O árbitro argentino Aldo Aníbal Oviedo não viu, bandeirinha não viu e ficou nisso. Público 10.472. O Adilson depois acabou confessando que foi com a mão e depois num programa aqui na Bandeirantes, em 2003, numa roda que estávamos em tal, num derby, um programa que antecedeu aí mais um derby campineiro, o Adilson acabou confessando aqui, acabou falando como é que foi e tal. Mas aí o crime já prescreveu, 33 anos da época o fato se passou. Aqui, 19 de agosto de 1970 no Brinco. Guarani 2, Ponte também 2, com um gol de mão do Adilson. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18:06, já todo o noticiário da Ponte. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está do seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados, e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. 18:07, ouvinte no ar. Oi, Carlos Batista, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, equipe Band. Carlos Batista, nos bastidores aí, tá falando aí que tá meio confuso, viu? 800 milhões, né? Mas 800 milhões é a marca, ele tá comprando a marca. Pra comprar a marca, 800 milhões. Não é possível 800 milhões investido em 20 anos. Né? Aí entra naquela conta que o Tigrão fez. 3 milhões por mês? Que SAF é essa? Vai fazer o que com 3 milhões por mês? Uma folha salarial de quanto? Se em 2023 o Guarani já tinha uma folha salarial de 4 milhões e não tinha SAF. Alguma coisa tá de errado aí. 800 milhões é a marca. Entendeu? Depois ele vai ter um investimento por ano de alguns milhões aí eu não sei quanto aí, pra investir no futebol. Vai ficar o quê? Não tô entendendo nada disso daí, 800 milhões por 20 anos? Pô, 20 anos, 800 milhões? Mas é dinheiro de pinga, não tem nada, uma coisa tá de errado aí. 800 milhões acho que é a marca. A marca Guarani que 800 milhões tá valendo. Depois ele vai fazer um investimento aí de, não sei, 60 milhões por ano para investir no futebol, 50, entendeu? Uma folha salarial de 30 para jogar uma Série B, depois 50 para jogar uma Série A. Isso aí ficou meio confuso. Obrigado pelo espaço aí, Ricardo Bebê do Centro, bugrino da pele até o osso. Ô Ricardo, é necessário entender como que funciona uma SAF. Existem alguns modelos. Então tem, por exemplo, o modelo do Cruzeiro, para citar como um exemplo prático. O Ronaldo Fenômeno comprou 90%, 400 milhões. Esses 400 milhões entraram no caixa da SAF. E ele ficou responsável pelas dívidas que beirava 1 bilhão de reais. Então esse é um tipo de modelo. E o clube não recebe nada? Não recebe nada. O clube fica com 10% das ações. Tudo aquilo que tiver de lucro, 10% vai para a conta do clube. No caso, o Cruzeiro. Vou pegar o exemplo do Botafogo. Botafogo, John Textor fez um investimento de 700 milhões de reais. 700 milhões, período me parece que de 30 anos, no caso do Botafogo. Os recursos entraram na SAF. A SAF assumiu o pagamento das dívidas. Vou pegar o exemplo aqui do Vasco. A 777 Partners comprou 70% da SAF do Vasco. Fez um investimento de 700 milhões. Do mesmo jeito, o dinheiro é esparramado durante o tempo que tiver no contrato. 30 anos, no caso do Guarani, 20 anos. Pegar o exemplo do Bahia. Bahia, o City Futebol Group, comprou 90% da SAF. O aporte foi escalonado, ou seja, ao longo dos anos. O dinheiro entra na SAF e aí todo o dinheiro arrecadado com lucro, 10% vai para o Bahia Clube, que continua existindo, e 90% para o Grupo City, que é quem administra o Bahia. Então tem alguns modelos diferentes. Quando fala SAF, parece que é tudo a mesma coisa, e não é. Existem modelos diferenciados. Então tem que saber qual é o modelo que vai ser praticado aí pelo Guarani. Então a SAF não é a solução mágica. O sucesso depende de um contrato bem feito, investidor com capacidade financeira real, regras claras sobre o destino do dinheiro, fiscalização do clube associativo. Ele é sócio. Ele fica com 10%, ele é sócio. Então tem que ter um mecanismo de fiscalização. Então 800 milhões é o dinheiro que vai ser colocado no caixa da SAF durante um período de 20 anos. Não é compra da marca, não existe compra da marca. Esse dinheiro não vai para ninguém. Esse dinheiro será um investimento que será feito durante esse período. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável.
Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Então vamos lá. Você foi muito feliz quando disse que cada SAF é de um jeito. E a SAF do Guarani, ela é sui generis. Não tem nada parecido. O Textor não é dono de General Severiano, estádio do Botafogo, antes da SAF. O Ronaldo não era dono da Toca da Raposa, antes da SAF. O City Futebol Group não era dono do estádio de Pituaçu, antes da SAF. Então, vejam, o negócio do Guarani é completamente diferente. Existe um imobiliário que é do dono da SAF, de quem fez a proposta agora, que é o Roberto Graziano, e tudo leva a crer que ela vai ser aprovada. Então, vamos por Fala Galera, que eu já completo esse raciocínio, até porque essa pergunta está no Fala Galera, na pesquisa de hoje. Torcedor bugrino, você apoia a ideia de SAF no Guarani? Como que o torcedor vai aprovar se ainda... Você vê, a entrevista, o Rômulo é muito polido, mas ele é uma garrafa ensaboada, né? Ele não falou nada. Inclusive, na última pergunta do Breno, como é que fica? Vendeu o Guarani, agora é SAF e o Conselho Gestor. E também qual a expectativa sua do Campeonato Paulista? Ele falou só do Campeonato Paulista. Foi um divisor de águas, os jogadores bateram no peito, temos um elenco de Série B, mas a primeira parte da pergunta ele não respondeu, não sei se vocês perceberam, claro que perceberam. E aí, como fica o CA nesse novo contexto? Qualquer empresa onde tem um sócio que tem 90% e o outro tem 10%, o majoritário é que manda, companheiro, esquece o resto. Mas tem cláusula de proteção, ele vai bater na mesa e falar, então tá bom, então compra de volta, você quer mandar? Compra meus 90% de volta e aí você volta a mandar. Enquanto eu for majoritário, mando eu. Deixou de ser clube associativo. É uma sociedade anônima do futebol. E sociedade anônima tem um CEO, um diretor, um presidente ou coisa do tipo, como qualquer empresa. Esqueçam. Não, porque tem cláusula disso, cláusula daquilo. Não tem cláusula de nada. Sabe por quê? Porque ele não abriu nada. Então, se a gente tiver, depois da reunião aí, da primeira reunião, que é com os conselheiros, se a gente tiver mais detalhes, aí eu falo se eu aprovo ou não, tá legal? Por enquanto está tudo muito duvidoso. Nós só sabemos de quem é a proposta, não temos o valor, não temos o tempo de investimento, né? E o ouvinte lá do Botafogo, o Adilson, falou aí no início do programa, o Tigrão falou ontem que vai ser vendido, mas não, é arrendamento. Tem arrendamento não. 20 anos não é o tempo que ele tem para ficar à frente do Guarani. Não, o tempo é indeterminado. 20 anos é o tempo que ele tem para terminar de fazer o aporte. Mas também, por enquanto, é especulação. O Rômulo não confirmou nada. E eu não estou criticando o presidente do Guarani, não, hein? Se tem cláusula de exclusividade, e ele também deve ter fechado um pacto com o presidente do conselho, com seus pares de CA e com os conselheiros do Guarani, vai ser aberto oficialmente na reunião. Antes disso, porque senão quebra o encanto, né? O conselheiro já fica fazendo conta aqui, é bom, é ruim. Vai ter que decidir lá. E eu também acho que uma reunião para o conselho referendar é muito pouco. Mas depois tem o conselho de sócios. Tá bom. Mas espera um pouquinho. Eu acho que tem que ser apresentado num dia, inclusive por escrito, com cópia para todo mundo que tem direito a voto. E aí dá 3 dias, 1 semana, 10 dias, reúne de novo, para o cara ir para casa e analisar. Porque esse negócio também de apresentar 19h30 em segunda chamada e até 22 tem que estar votado, a chance de dar M é gigantesca, hein? Tem cara que vai votar porque deu fome, outro vai votar porque deu sono. Isso é a vida do clube que está em jogo. Então eu não faria a aprovação junto aos conselheiros em uma reunião. Uma presente e tira dúvidas.
Depois marca uma outra só para votar, como se fosse uma eleição. O conselheiro vai lá na urninha e põe sim ou não. Não precisa questionar mais nada. Ele questiona tudo que ele quiser nessa reunião, mas não vota no mesmo dia. Eu acho que está errado. Se for votar no mesmo dia, acontece isso que eu acabei de falar. Discute, 1h da manhã, bom, agora vamos votar. Tem cara que já está nos braços de Orfeu, que é o deus do sono. Entendeu? Então não, leva para casa, ó, tá aí, ó. Tá no e-mail dos senhores. Ou tá aqui impresso, é bonitinho, ó. Tá? Tem confidencialidade, é o Guarani que tá em jogo, tá aí. Agora apresenta, discute, bate boca, tira a dúvida. 2h30 da manhã, vamos votar, moça. Que sono. Ai, tô morto. Vamos votar? Não é assim. Tem que refletir, analisar. Não é uma decisão de falar, nós vamos fazer o terceiro uniforme cor azul. Todo mundo aprova? Deixa eu ver, 1, 2, 3, tá, metade mais um aprovou. Tá, vamos ter um terceiro uniforme cor azul. Não é isso. Ô Tigrão, só para pontuar, é a vida do clube. A Assembleia de Votação é no dia 5 de março, tá? Às 15h30. Então não é nesta reunião. Essa é a Assembleia de Sócios. É, exato. A do Conselho, o Conselho já referenda na reunião do Conselho. Senão ela nem vai. Se não passar pelos conselheiros, a proposta nem vai para a Assembleia de Sócios. Está enganado. Vai apresentar e vai votar. E se eu estiver enganado, quero que alguém me corrija. Porque me parece que tem um trâmite de hierarquia. Aprova nos conselheiros e tem uma reunião de conselheiros agendada, convocada. E depois aprova na Assembleia de Sócios. Então, se for votar no mesmo dia, não concordo. Agora, se nós vamos apresentar para os conselheiros, depois vai apresentar para a Assembleia de Sócios e depois votam juntos, sócios, conselheiros, todo mundo que tem direito. É diferente, mas não. Primeiro o conselho aprova, depois sobe ou desce, depende do seu ângulo de visão. Então é isso. Eu espero ter detalhes da proposta. Aí eu dou minha opinião aqui. Do jeito que está agora, eu não sei o preço, eu não sei o prazo para amortização, para os investimentos, para que os investimentos sejam em 100% realizados. Eu não sei se tem alguma cláusula que ele tem que ficar, ele, investidor, um tempo mínimo, sem repassar, sem revender, como já foi feito aí no Cruzeiro. Não sei, né? E aí a gente não sabe também como é que fica a gestão. Quem vai ser o gestor? Qual é a cláusula de proteção, se é que ela existe? Mas essa é difícil de ser cumprida. Então eu vou esperar um pouquinho. É isso que eu penso. E agora o Fala Galera da Ponte. Vamos lá. Qual a sua expectativa para a partida de logo mais entre Ponte Preta e São Bernardo? Acredita na primeira vitória da Macaca nesta temporada? São 18h26 aqui pelo meu. Que não é tão atômico como o do Batista, porque só o Batista tem relógio atômico. Nós mortais temos aquele de dar corda na cabecinha ali. Corda manual. Aí ele funciona 12 horas e para o desgraçado. Tem que dar de novo. Não é mole não. Vida de pobre, cara. Até o relógio chia. Não é fácil, mas eu gosto da minha vida. Adoro a minha vida. Agora o Batista tem relógio atômico. Então no meu manual aqui, 18h27, pulou aqui. Eu vou dar essa resposta aí depois das 19h, quando fecha a CBF. Tá todo mundo concentrado, de sobreaviso. Inscreveu e deu tempo, eu dou opinião. Se não inscrever, dou agora. Não acredito na vitória da Ponte. Só para pontuar, a Assembleia que votará ou não, ela será híbrida sobre a SAF do Guarani, com possibilidade de votos presenciais e também virtual. O Conselho não decide nada, quem decide são os sócios. Ele recomenda, ele apenas recomenda a aprovação ou a reprovação. E esse é o papel do Conselho. E aí depois...
Depois, na Assembleia, que está marcada para o dia 5 de março, aí sim, aí é a votação presencial ou virtual, e aí será em definitivo. Então tá, muito obrigado. Então o Conselho não recomenda. Quando que é essa do Conselho? Agora começo de fevereiro, né? Sim. Qual dia, o Breno? É dia 3 de fevereiro. Ótimo. Aí, digamos que, conhecendo detalhes da proposta apresentada pelo próprio investidor ou por um representante dele, ótimo que seja assim, o Conselho não referenda. A gente não recomenda a venda, não. Ah, mas aí vai para votação e lá é que decide. Então essa reunião vale para quê? Desculpa aí, tá? Para tomar conhecimento. Lá vai ser apresentada a proposta, inclusive com a presença de representantes da Ernest Young e também com representantes da empresa que está fazendo a proposta. Mas eu volto a dizer, o Conselho Deliberativo é órgão supremo de um clube. E o Guarani, por enquanto, é clube associativo. Mas a Assembleia Superior, a Assembleia de Sócios é um órgão superior ao Conselho Deliberativo. Então por que não faz o contrário? Primeiro a Assembleia de Sócios, depois o Conselho. Porque não tem jeito. Você vai reunir o Conselho e ele referenda, ok. Ele não referenda, ok também? Ah, eu não entendi não, viu? Desculpa aí, mas... Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Ontem, na abertura da quarta rodada, jogando em Novo Horizonte, o Palmeiras foi goleado pelo Novo Horizontino pelo placar de 4-0. Com esse resultado, o Novo Horizontino ultrapassou o Verdão na classificação, é o segundo colocado. A competição, a quarta rodada, prossegue hoje, 7 da noite com Noroeste Capivariano. 7h30 tem São Paulo e Portuguesa. 9 da noite, Mirassol e Red Bull. 9h30 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes tem Ponte Preta e São Bernardo. Amanhã, 7h30, Santos e Corinthians.
Amanhã, 8 da noite, tem Botafogo e Primavera. 9h30, também com transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Velo Clube e Guarani. Hoje sai o primeiro finalista da Copa São Paulo. 9h30 da noite em Taubaté, tem Grêmio e Cruzeiro. Amanhã, segunda semifinal, 9h30 da noite no Morumbi, tem São Paulo e Ibrachina. Para destacar também o Campeonato Paulista da Série A2, rodada importante, esta que é a 4ª rodada também da competição. Jogos da noite, 7 da noite, tem Sertãozinho e Grêmio Prudente, 7h30 São Bento e Monte Azul, também 7h30 Votuporanquense e Santo André, Linense e Ituano. 8 da noite, Ferroviária e Inter de Limeira, Oeste e São José, 15 de Piracicaba e Água Santa. O Água Santa, aliás, é o líder da competição com 6 pontos, mesma pontuação do Linense. Na sequência, entre os 8 primeiros, aparecem Ferroviária, Inter de Limeira, Sertãozinho, Ituano, Monte Azul e Votuporanquense. Grêmio Prudente e São Bento estão neste momento na zona do rebaixamento. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h30, já informações importantes da Ponte Preta. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Tem família grande, família média, família pequena, então cada kit pode ser adquirido de acordo com o tamanho da sua família. E para quem é fã de hambúrguer artesanal, aí tem a opção do kit hambúrguer Mites Beef. Tem blends selecionados, muito sabor. Olha, ele vem pronto para surpreender aí na sua casa. Você mesmo vai fazer o hambúrguer. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, para fazer aquela festa de confraternização, aniversários, enfim, a festa da empresa, aí a Mites Beef cuida de tudo e com o serviço de churrasco em domicílio. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. E é o seguinte, o Denilson Alves trabalha no ramo há mais de 20 anos. E ele que comanda uma grande equipe para fazer o seu churrasco. Para fazer sucesso mesmo, não tem erro. Então visite a Mites Beef na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Se quiser antes dar uma ligada, né? Anote aí o telefone, 3294-7003. Repito, 3294-7003. Mites Beef. Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar o boletim da Ponte Preta, o noticiário
atualizando mais uma vez o BID aqui da CBF, ver se tem alguma novidade, colocando aqui os caracteres necessários. Opa! Vem! Vai! Informação em primeira mão na Rádio Bandeirantes Esporte em Debate, 18h32, reforços no BID. Cristiano, David Braz, Lucas Cunha, Tarek e Thiago Coelho. Resta agora apenas o Vitor Pernambuco, deve aparecer daqui a pouco, mas os reforços estão no BID da CBF, ficam à disposição do Marcelo Pedrinho Fernandes para a partida de hoje. Oi. E aquele outro atacante, além do Vitor Pernambuco? O Herbert foi embora, Tigrão. Que pena, hein? Repita, esse estava treinando bem. Repita os nomes. Os nomes neste momento: o Cristiano, meia que disputou parte da Série C pelo Londrina, mas pertencia à Portuguesa. David Braz estava no Guarani, veio para a Ponte. Lucas Cunha, zagueiro que estava no Sport. Tarek, volante que estava na Ferroviária. E Thiago Coelho, goleiro que defendeu o Caxias na última Série C. Esses jogadores estão registrados no BID da CBF e ficam à disposição do Marcelo para a partida daqui a pouco. Em breve deve aparecer o nome do Vitor Pernambuco. Agora vamos para o noticiário da Ponte Preta. Demos aqui em primeira mão a informação para a torcida ponte pretana. Se os jogadores estão no BID, devido ao pagamento das dívidas que a Ponte Preta tinha em 2 transfer bans, um da CNRD e outro da FIFA. O da CNRD era de cerca de 1.600.000 reais, o da FIFA cerca de 592 mil. Essas duas dívidas foram pagas na tarde de ontem, e aí, logo após o pagamento, o departamento jurídico da Ponte Preta já enviou todos os comprovantes dos pagamentos das dívidas com os credores da CNRD, já solicitou a derrubamento do transfer ban da CNRD, e aí o da FIFA demorou um pouquinho mais, até pela sede da FIFA ser na Suíça, e aí ontem também já foi enviado um ofício solicitando a derrubada desse transfer ban, e hoje os 2 transfer bans foram derrubados. A gente trouxe a informação aqui logo no início do programa que o transfer ban da FIFA já havia saído do site, que não constava mais lá no site da FIFA. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver o print aí que o torcedor da Ponte Preta tanto esperava, Ponte Preta livre dessas 2 restrições, desses 2 transfer bans. E a informação que eu trouxe aqui no início do programa: era questão de tempo para os novos reforços saírem no BID da CBF, porque a Ponte Preta já havia enviado a documentação de todos esses jogadores. E aí, até esse momento, os 5 reforços estão registrados no BID da CBF: Cristiano, David Braz, Lucas Cunha, Tarek e Thiago Coelho. A Ponte até contratou alguns outros jogadores, mas esses já deixaram a Ponte Preta, não quiseram aguardar, e esses 5, mais o Vitor Pernambuco, que deve aparecer em breve, ficam à disposição do Marcelo Fernandes. Eu até tinha um esboço de um time aqui sem os novos reforços, mas aí com os registros do Lucas Cunha e do David Braz, acredito que essa seja a zaga titular que o Marcelo Fernandes vai mandar a campo. O Batista trouxe essa informação ainda nos donos da bola. Esses jogadores estavam na concentração, estavam preparados para que o nome deles saíssem aí no BID, que esses contratos fossem registrados, e isso aconteceu. A maioria por volta ali de 18h25, 18h30, agora é 18h36. Portanto, esses 5 jogadores ficam à disposição do Marcelo Fernandes, e aí já entra um outro esboço de time. O Tarek, por exemplo, que é volante de ofício, pode jogar na lateral direita. Talvez o Pacheco na esquerda, Tarek na direita. O meio de campo, acredito que deve ser Rodrigo Souza, Gustavo Teles. A princípio seria o Nicolas, mas com o Cristiano à disposição, pode ser que o Cristiano comece como titular. Acredito que o único jogador que não seja titular desses 5 aqui seja o Thiago Coelho,
porque o Diogo Silva está à disposição. O Lucas Justin não apareceu, ele está entregue ao departamento médico, tem uma lesão muscular, então não deve jogar de qualquer forma essa partida contra o São Bernardo, mas esses outros jogadores devem ficar à disposição do Marcelo Fernandes. Quer fazer um esboço de time, Batista? Sim, vamos tentar fazer o esboço, inclusive com a participação dos comentaristas. Mas antes, saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a sua família. Perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar as suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para fechar 2025 com chave de ouro e começar 2026 com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Bom, vamos então fazer um esboço aí do time. Diogo Silva é o goleiro. Não tem o que mexer, né? Ele é o titular e mesmo com o goleiro novo inscrito, não terá nenhuma modificação com relação ao goleiro. Na lateral direita, como não tem o lateral esquerdo, ele tem duas opções. Ou fazer isso que o Pedro Piscinato falou, ou então realmente promover a estreia do Braga na lateral esquerda. Parece que vinha treinando bem, né? Tinha uma informação de que estava treinando bem. Então vamos lá, OCH, o que você faria nesse sistema defensivo? Quais são os zagueiros que você coloca? E se na lateral esquerda você mantém o Braga e com o Pacheco atuando na direita ou faz uma alteração? Pacheco na direita e Braga na esquerda. Agora, zagueiro inscrito, se eu não estou enganado, só tem o David Braz. Lucas Cunha também, CH. Eu colocaria os dois experientes. Eu tenho minhas restrições ao David Braz, mas tem que ir para o jogo. E você, Tigrão, vamos por compartimento, né? Aí a peça defensiva, quem é que você escalaria? Eu escalaria o Pacheco na direita e o Gabriel Braga na esquerda, Lucas Cunha e David Braz no miolo de zaga. Vamos para o meio. E aí, quais são os volantes que estão disponíveis? Rodrigo Souza, Gustavo Teles, agora o Tarek, jogador que estava na Ferroviária, e tem o Juan também e o Rômulo, que são dois garotos da base. Então, 5 opções. E aí, Tigrão, meio campo aí da Macaca. 3 volantes. Tarek, o Rodrigo Souza e o Gustavo Teles. E fecharia o quadrado com o Cristiano. Faria um 4-4-2. E você, CH? Faria a mesma coisa. 3 volantes e o Cristiano na frente fazendo um losango de meio campo. Vamos para o ataque. Quais são os disponíveis? Acabou de sair também a publicação do contrato do Vitor Pernambuco. Então também está à disposição. Marcelo ganha mais uma opção para o ataque. Os atacantes, eu acredito que seja o setor que a Ponte Preta mais tem opções. Bruno Lopes, Diego Tavares, Vitor Pernambuco, Damião, Matheus, Caio Ganga, Pedrinho e Luquinha. São 7, 8... 8 jogadores à disposição. Pedrinho é meia. Pedrinho meia é barra isso. volante. Pedrinho não é atacante, não. E o Caio Ganga também, eu acho que é meio atacante. O Caio Ganga é mais atacante de ponta. Mais atacante. Driblador. Mais atacante.
Bom, vamos lá, CH, esse ataque aí, como é que você forma aí esse setor ofensivo da Ponte? O Bruno Lopes com toda certeza, e mais um. Eu colocaria o Luquinha para fazer uma fumaça no jogo, porque ele pode ser um diferencial. Então eu manteria o garoto e colocaria o Bruno como centroavante ou como um cara atacante mais híbrido ali. E você, Tigrão? Bruno Lopes e o Pernambuco. Bom, é o seguinte, é importante, até gostaria que os comentaristas falassem. É evidente que esses jogadores são importantes. Não dá para tocar o campeonato com o Sub-20. Agora, o aparecimento desses jogadores no boletim informativo diário da CBF dá condição para que o técnico, além de contar com eles no time titular, é a questão do banco, né, ô Tigrão? E lá em Capivari a gente percebeu, aliás, o time da Ponte melhorou depois que entrou lá a garotada. Só que, por mais esforço que se tenha, não faltou raça, determinação, coragem, valentia. Mas é tempo de bola, é o traquejo, não estão ainda todos preparados para enfrentar um negócio desse, né? Não estão, não. E eu queria fazer um exercício aqui, não é para sofrer no dia seguinte, não, mas é só para ver o tamanho do preju de ter demorado tanto, né? E se demorou é porque não tinha o recurso. Se tivesse o recurso antes, teria sido pago. Não é crítica porque pagou só hoje, ontem. Não, só pagou ontem porque é ontem que apareceu a grana. De algum lugar aí, seja antecipação de cota, seja lá o que for, né? Agora, é uma pena, eu só estou lamentando isso. Muito. Porque eu queria fazer esse exercício com o Pedrinho agora, dos contratados que foram embora. Veja que time que a Ponte teria se tivesse todo mundo aí. Vamos lá, Pedrinho. Dos que foram contratados, mas não estão mais. E desistiram. Vamos lá, Gabriel Inocêncio, lateral direito, foi pro Botafogo. Tá aí, ó. Uma posição que a Ponte tá muito carente. Vamos lá. 2 zagueiros. O Alisson Maia, que estava no Vila Nova ano passado, foi embora essa semana. E o Wallace Fortuna, que também foi pro Botafogo. Seria a dupla titular. Brian Borges, lateral direito, que poderia fazer a ala esquerda ou até a ponta esquerda, um lateral muito ofensivo. Brian Borges, veio do Paysandu, uma das melhores contratações. Nós estamos aqui falando se vai o Gabriel Braga ou se vai o Darik. É Darik, né? Tarik com T. Ou vai o Tarik na direita e desloca o Pachecão para a esquerda e aí desfalca o meio-campo. Veja o preju do Brian Borges ter ido embora. Só para a gente fazer um exercício, mas sem ficar olhando pelo retrovisor. Já foi, paciência, mas os reforços eram bons. As contratações dariam uma consistência muito grande para o time. Quem mais, Pedrinho? Pedro Martins, volante que viria por empréstimo, pertence ao Sport, mas conquistou acesso no ano passado com a Chapecoense da Série B para a Série A. Seria titular. E atacante, quem mais? O atacante, o Herbert, como você bem disse, vinha se destacando muito nos treinos, era um dos jogadores mais elogiados. Pois é, e a gente está aqui discutindo se vai pôr o Luquinha, com todo o respeito, mas um menino, um garoto ainda. Você tem o Herbert, você veja, você poderia montar com o Herbert e com o Bruno Lopes. Olha aí. Ah, mas você está tirando do time o Diego Tavares? Claro que eu tô, até agora o Diego Tavares não é nem a caricatura daquele jogador da fase final da Série C do ano passado. Então é uma pena. Só estou, primeiro aqui, estou dando relevo à qualidade das contratações que tinham sido feitas. E estou lamentando muito, porque tem 2 ou 3 jogadores aí que mudariam completamente de prateleira a qualidade do time da Ponte. O Herbert, né? O Brian Borges, pelo menos um desses volantes aí. É uma pena, mas já foi. De qualquer maneira, é uma temeridade, né, Batista? Nenhum jogo essa zaga fez. E a parte física, como é que tá?
não tem o entrosamento, não tem a parte física. Mas são caras que já conhecem o atalho, né? Cara rodado, pô. Sabe, o David Braz tem 38 anos. Vai lá, vai falar, vamos fazer assim. O treinador não precisa nem falar nada. Ó, saio aqui, você sai ali. Quem cobre desse lado sou eu, ali cobre você. O primeiro combate é meu. Ó, primeiro pau vamos organizar assim, assado, ensopado, bola defensiva. Saída de bola tá mais ou menos tranquilo, não estão muito em cima. A pressão não é muito alta, a marcação deles não é muito alta. Não subiram muito as linhas. Vamos tentar sair organizando. Se tiver em cima, não vamos correr risco. Quebra em cima dos caras lá e briga pela segunda bola aqui no meio. Então não tem muito segredo do futebol. Agora, o menino tem a questão da inexperiência e tem a questão também do emocional, né? Torcida ali em cima. Puxa, é a chance da minha vida. Então eu sou sempre a favor do aproveitamento dos meninos. Mas não jogando no tacho do capeta, né? Menino é para entrar sendo acariciado. Menino é para entrar no time nos braços dos mais experientes e num momento bom do time. Então, apesar de eu lamentar muito os nomes colocados aí pelo Piscinato, que lamentavelmente não esperaram a liberação do bid, lamento muito. Mas ainda assim é uma boa notícia. Essas 5 ou 6 opções. 6, mas o goleiro deve ir para o banco, né? Sim. Então, para começar jogando, eu usaria logo os 5. Porque até agora, usando os remanescentes e uma boa parte de garotada, a Ponte não marcou nenhum gol. E perdeu 3 jogos, né? Tomou 6 gols. Tomou 3 contra o Corinthians, tomou 1 contra o Velho e tomou 2 contra o Capivariano. A Ponte tomou 6 gols. Não fez nenhum. Não somou nenhum ponto, por consequência, claro. Então, não tem muito que, mas será? Os caras estavam aí, essa incerteza. Aí ficam sabendo 2 horas antes do jogo que vão para o jogo. Não importa. É o que temos para o momento e a Ponte precisa, de qualquer maneira, pontuar nessa partida e que a torcida, que anunciou aí um protesto antes do jogo, etc, que durante os 90 minutos, que carregue esse time no braço, que faça a parte dele, aliás, a parte dela, a torcida, aliás, como ela sempre fez e hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. CH, a sua opinião? Olha, Batista, eu acho que o fato de... A torcida quer ouvir isso, né? Mas é muito difícil para a gente colocar se a entrada desses 5 ou de 4, não sei se todo mundo vai jogar, não é? Vai melhorar substancialmente a performance do time. Você já ponderou, e é verdade, a história do entrosamento não existe, mas é muito diferente você ter um time mais parrudo com jogadores mais experientes. Isso significa vitória, empate e derrota? Não. Nós estamos aqui conjecturando antes da bola rolar, não é? Então, eu tenho certeza de uma coisa, com mais jogadores experientes, os meninos vão ter mais tranquilidade para jogar. Aí a possibilidade teórica é que o desempenho melhore. Agora, não é certeza de nada, Batista. São 18 horas e 51 minutos em Campinas. Batista. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até 19h30, 8 grão. Só para o Pedrinho dar umas pernadas aí, que ele é bom de pernada. Eu recebi agora aqui informação de um amigo que não é de dentro da Ponte, nem trabalha na Ponte, nem nunca trabalhou na Ponte, mas ele tem bastante gente bem relacionada. E ele também é bem relacionado no clube, mas não tem nenhuma ligação. E ele me disse que recebeu, eu só não vou dar o nome para não expor a pessoa aqui, né? Então estou colocando como uma informação desse jeito. Chegou para mim através de um amigo que tem o meu contato de WhatsApp. E qual é a informação, Tigrão? Que o Elvis está concentrado. Pedro Piscinato? Não tenho essa informação, posso checar,
e tentar trazer aqui ainda dentro do Esporte em Debate. Quero dizer que, com todas as letras, informação extraoficial, apenas para dar aí um pouco de material para o Pedrão tentar escafunchar e de repente falar confere ou não confere. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Preste atenção porque essa é uma grande oportunidade. Ventilador de teto Galaxy, 45 watts para adaptar no soquete da lâmpada. Apenas R$ 99,00 cada. Não tem que fazer nenhuma instalação. O aparelho você vai rosquear lá no soquete da lâmpada. Aí você tem o ventilador e tem a lâmpada que vem junto. Então são 2 equipamentos em um só. Então aproveite porque a promoção vai até o dia 31. Ventilador de teto Galaxy, 45 watts, para adaptar no soquete, apenas R$ 99,00 cada. Promoção, repito, válida até dia 31 de janeiro. Aliás, 31 de janeiro, exatamente no dia do derby, né? Então, é até no dia do derby, só para você ficar ligado. Vá até a loja e procure um ventilador e aproveite a promoção. Logos Materiais Elétricos, localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 17h30. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, horário especial. Logos Materiais Elétricos. Bom, é o seguinte, a informação sobre o Elvis, né? O Pedro Piscinato ainda não tem a informação, mas eu tenho. O Elvis não está concentrado. Portanto, informação errada ou falsa, ou uma especulação, essa que o Tigrão recebeu, não procede. O Elvis não está concentrado com a delegação da Ponte Preta. 18h55, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Alguns detalhes aqui do derby de 2003 no Brinco, o derby do argentino Rijena. Bom, primeiro que quando terminou a preliminar, quem que era o preparador de goleiros da Ponte? João Brigatti. João Brigatti hoje na comissão técnica da Ponte. João Brigatti entrou no gramado do Brinco para aquecer os goleiros e estendeu uma bandeira da Ponte no centro do gramado. Gilberto Moreno, que era o administrador do Brinco, foi correndo tirar satisfações e quase dar briga. Outro detalhe, o zagueiro titular da Ponte era Rodrigo, que depois, em 2017, se transformaria no Rodrigo Dedada. Ele mesmo. O Rodrigo, na partida anterior, contra o Atlético Paranaense no Majestoso, no empate de 2-2, ele levou o Rodrigo o terceiro cartão amarelo. E na hora a torcida aplaudiu, porque o Rodrigo vinha numa péssima fase. E aí o Abel Braga acaba colocando aí o Gerson. E com 2 minutos de jogo, outro detalhe também, o Guarani tinha como lateral direito o Rui Cabeção, que deu uma dividida, uma cabeçada no lateral esquerdo Alain da Ponte. Conclusão, Alain foi levado às pressas para o Hospital Beneficência Portuguesa, onde no dia seguinte seria submetido a uma cirurgia facial. E entrou o zagueiro Luiz Carlos em seu lugar. É isso aí, meus amigos. Alguns detalhes do derby 2003.
No Brinco, Guarani 1, Ponte 3, os 3 do argentino Dario Herrera. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h58, hoje até às 19h30, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado. Sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região de Campinas. E todos os setores têm soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço, carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 3833-8900. 3833-8900, DDD 19. Visite a KS Tubos, Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, Paulínia. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. Breno Beretta, você assistiu parte do treinamento do Guarani. Amanhã ele vai enfrentar o Velo Clube lá em Rio Claro. O que deu pra ver, hein, bebê? Aliás, Batista, um abraço pra você, pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Eu assisti o treino inteiro. Eu fui comunicado, eu tava assistindo no banco que fica lá no fundo, né, próximo de um orelhão. Eu estava ao lado da assessoria de imprensa quando o Marcelo Cordeiro comunicou, pode assistir o treino inteirinho. Então eu fiquei do início ao fim, Batista, fiquei a tarde inteira. Ou seja, eu vi tudo que rolou, felizmente. Até agradeço ao Guarani, a diretoria, a comissão técnica que deixou eu assistir. E eu era o único que estava lá, então, ou seja, só eu assisti e eu sei tudo que rolou. Eu sei que o Matheus Costa, Batista, ele treinou o que ele gosta de fazer e eu não sabia porque eu não pude acompanhar nenhum treino inteirinho, né? Lá em Bragança Paulista, o que eu acompanhei? Parte dos treinos e treinos em campos reduzidos, né? Campo reduzido e também bolas paradas, treinamento de defesa, de ataque. Hoje eu pude acompanhar um treino tático, uma espécie de coletivo, mas que o Matheus para o tempo todo. E nesse treino tático deu para perceber o seguinte, que ele vai manter o mesmo time que iniciou o jogo contra a equipe do Santos, que foi bem. A gente viu o Isaac muito bem no meio campo, mas eu vi trocas, o tempo todo ele fazia trocas. Quais trocas ele fazia? Tirava o Maranhão e colocava o Kevin. Tirava o William Farias e colocava o Ralf. Tirava
o Mirandinha e colocava o Dentinho, tirava o Parede e colocava o Cachoeira. Então eu vi essas trocas, vi também saindo o Isaac e entrando o Diego Torres. Isso em parte do treinamento. E ele fez muito isso. Ele fez ataque, treinou a defesa também do time titular, bolas paradas, bola do lado direito, do lado esquerdo, cobranças de lateral, mas o treino tático dele, ele parava toda hora e orientava. Muito provavelmente porque ele estava colocando o time reserva para treinar da mesma maneira como joga o Velo Clube, porque antes do treino eles assistiram um vídeo do Velo Clube e depois na sequência eles foram reproduzir em campo, Batista. Bom, só para repetir aí, qual é o time que entra em campo? O time que entra em campo, Kaique França no gol, Rafael na lateral direita, na zaga, Maurício Antônio e o Jonathan, na ala esquerda, o Emerson, no meio campo, William Farias, ao lado do Natan e também do Isaac, o Isaac que hoje inclusive falou na entrevista antes do treinamento, e lá na frente Mirandinha, o Parede e também o Maranhão. Eu acredito que nesse jogo, até pela movimentação do Kevin, o Kevin vai ter uma oportunidade um pouco maior com relação à minutagem. Eu acho que pelo menos um tempo inteiro o Kevin vai jogar, porque ele estava treinando e treinando muito bem hoje de novo. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar aí do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Atacado, no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Eu vou para um rápido intervalo, depois quero uma opinião dos comentaristas baseado naquilo que o Breno Beretta, que assistiu, essa é uma novidade, hein? Assistiu o treino inteiro do Guarani. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada do Novo Horizontino sobre o Palmeiras por 4-0 na noite de ontem no estádio Doutor Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte. Foi a pior derrota da era Abel Ferreira no Alviverde. O treinador português nunca tinha perdido por mais de 3 gols de diferença. Vitória do Novo Horizontino com destaque para Robson, que fez 3 gols. O primeiro aos 20 minutos do primeiro tempo, o segundo aos 42 ainda do primeiro tempo. Ele voltou a marcar a 16 da etapa final e Hélio Borges fechou o placar a 26 minutos do segundo tempo. Novo Horizontino de Jordi, Mike, Alvarinho, Dantas, Patrick, Mike, Leonaldi, Oyama, Tavinho e Juninho, Robson e Nicolas Careca, que entrou no seu lugar. Entrou ainda Matheus Bianchi, Jean Irmer, Diego Galo e também a presença do jogador Dantas. O Palmeiras de Marcelo Lomba, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, depois Benedetti Pigueires, Emiliano Martins, depois Marlon Freitas, Larson, depois Luiz Pacheco e Veiga, depois Bruno Rodrigues, Alain, Riquelme, Felipe, depois Luiz e Flaco Lopes, a equipe do Abel Ferreira. A arbitragem foi do Fabiano Monteiro dos Santos, jogo, portanto, realizado em Novo Horizonte e deu Novo Horizontino. Esta foi a ficha técnica do jogo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Vem aí o Derby 213. Será no dia 31 de janeiro, Brinco de Ouro, às 4 da tarde. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br.
Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Vamos lá, Bebê, o time que você observou treinando lá, quero uma opinião dos comentaristas. Bom, Batista, o mesmo time que começou o jogo contra a equipe do Santos, né? É o Kaique França no gol, o Rafael na lateral direita, na zaga o Maurício Antônio e também o Jonathan, na esquerda o Emerson, no meio campo o William Farias, ao lado do Natan e também do Isaac, e no ataque Mirandinha, Parede e também o Maranhão. Vale lembrar, né, eu vi por várias oportunidades entrando o Kevin no lugar do Maranhão, eu vi também Ralf no lugar do William Farias, eu vi Dentinho no lugar de Mirandinha, eu vi o Cachoeira entrando na ponta esquerda, assim como eu vi o Cauã Jesus também em algumas oportunidades e o Diego Torres no lugar do Isaac. Mas a formação inicial deve ser a mesma que começou o jogo contra o Santos. E já, depois dos comentaristas, eu vou trazer uma novidade sobre o Kevin, Batista. Vamos lá, CH, 1 minuto para você, por favor. O problema da lateral direita persiste, o Rafael não dá conta ali. Não há dinâmica com o William Farias no meio campo, acho ele muito lento e a solução não é o Ralf. Gosto da permanência do Isaac, eu acho que a zaga também é outro ponto positivo. E na frente, as minhas opções são bem diferentes do técnico do Guarani. Eu só manteria o Mirandinha, começaria com o Kelvin e também com o Cauã Jesus, Batista. 1 minuto para você, Tigrão. Aí o time do Guarani amanhã contra o Velo, 21h30. Para jogar fora, eu escalaria num 4-4-2. Eu não jogaria com os 3 atacantes. O meu ataque seria o Mirandinho e o Kevin. E faria um quadrado no meio. É isso. E ter aquela postura de personalidade que o Guarani mostrou em boa parte do jogo contra o Santos, né? E jogar agrupado, jogar junto, jogar com um time organizado, preenchendo bem os espaços, tratando bem a bola no toque da bola, com acerto de passes, mas, sobretudo, preenchendo bem o meio-campo. Porque eu vi o jogo do Velo contra o Botafogo, foi 0-0, mas foi um perereco pro Botafogo de Ribeirão segurar esse 0-0. O Velo, dentro de casa, ele parte para cima. E o Guarani pode não se encolher, não deve se encolher, mas pode ser um time um pouco mais conservador, e aí, quando o Velo insistir 1, 2, 3, 4, o gol não sai, ele vai se atirar para cima. E o Guarani, em velocidade, pode matar o jogo no contra-ataque, exatamente porque esse, para mim, é o expediente mais indicado para jogar na casa do adversário. Depois do intervalo, Breno Beretta tem uma novidade no Guarani. Voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:20, Pedro Piscinato, quais são os jogadores da Ponte Preta que saíram no bid? Vamos lá, Batistas. 6 dos 7 contratados que permanecem ainda na Ponte Preta tiveram seus contratos publicados no bid. Cristiano, meia, David Braz e Lucas Cunha, zagueiros, Tarek, volante, Vitor Pernambuco, atacante, e o Thiago Coelho, que é goleiro. Além desses 6, a Macaca ainda aguarda a regularização do contrato do Lucas Justin, porém, Lucas Justin está machucado, não fica à disposição neste primeiro momento. E com relação ao Gabriel Braga? A gente cometeu um equívoco, até esboçou um time com Gabriel Braga na lateral esquerda, mas uma informação divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa na noite de ontem, para relacionar esses contratados, a Ponte Preta precisou cortar 5 jogadores. E o Gabriel Braga está nessa lista de jogadores cortados. Os 5 jogadores foram Guilherme Viana, que é goleiro, Gabriel Braga, lateral, Pablo, zagueiro, Chicão, que é volante, e o Matheus, que é atacante. Portanto, Gabriel Braga não fica à disposição do Marcelo Fernandes. Realmente, ele deve ir com Tarek na lateral direita e Pacheco na lateral esquerda.
Breno Beretta, qual a novidade que você prometeu, novidade do Guarani? É uma novidade muito boa, Batista, porque a gente vem discutindo sobre o contrato do Kevin até o final de 2026 e eu descobri que o Guarani acionou o gatilho do contrato, ou seja, que o Guarani tem prioridade de renovação, para já renovar até o final de 2027 e aí ele tem um aumento salarial, praticamente o dobro do salário. Então o Guarani acionou o gatilho, vai renovar até o final de 2027, ele vai ter um aumento salarial e é claro que uma multa um pouco mais alta, pelo que eu sei, aí na casa dos 30 milhões de reais. Isso segura o jogador por mais um tempo no Guarani, a gente sabe, né? O cara fez gols na Copinha, chamou a atenção, já fez um gol logo de cara contra o Santos, e os times começam a ficar de olho. Então é muito importante isso que o Guarani está fazendo, acionando o gatilho para renovar até o final de 2027, Batista. Muito importante esta informação, porque a partir do meio do ano, o Kevin já tinha condições, né, se continuasse do jeito que estava, de assinar com qualquer outro clube de acordo com a Lei Pelé. Contrato até o final de 2026, então já poderia assinar um novo contrato. Ótima informação, porque o rapaz tem talento, tem muita qualidade. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, respondendo após polêmica, José Martínez, volante do Corinthians, usou as redes sociais para esclarecer a sua situação na Venezuela. O volante diz que gostaria de estar treinando, mas não pode porque ainda aguarda a emissão de um novo passaporte. Você acha que o jogador merecia uma punição? Começo com você, CH. Batista, diante disso que ele colocou, não. Mas tem informação desencontrada. Corinthians está louco da vida com ele, mas se ele tem um problema burocrático de documentação, não tem que ter punição nenhuma. E você, Tigrão, a sua opinião? Meteria caneta nele. Tá boa as férias lá, né? Mesmo com, né, o país está com um pouco de problema, ou bastante problema, depois de tudo que aconteceu. Mas se o seu passaporte vai vencer em dezembro, pô, renova em junho, porque se demorar 6 meses, você não vai ficar sem passaporte. Você vai atrás de tirar um outro depois que ele tá vencido, e num país quase em chamas, tá de brincadeira, pô. E você, Breno Beretta, a sua opinião? Apesar da justificativa, eu também meteria a caneta. Eu acho que tem que ser multado. Vasco acertou a venda de Ryan para o Bournemouth. Sei lá se é essa a pronúncia correta. Repete aí. Bournemouth. É um tipo boi. Boi não rufo. Bournemouth. Time da Inglaterra, 35 milhões de euros, se tornando a venda mais cara da história do clube e a 8ª maior do futebol brasileiro. Quem é o jogador que lidera a lista de maior transferência do futebol brasileiro? Começo com você, Tigrão. Eu acho que é o Hendrick. E você, CH? Estevão. E você, Breno Beretta? Eu acho que de venda é o Estevão. Bom, já a resposta correta. Aliás, né, se o Ryan, até o Ryan aprender a falar o nome do clube dele, ele já se transferiu para outro clube da Europa. Ele vai ver como que agora ele vai para a seleção. Qual o seu palpite, CH, para a partida entre São Paulo e Portuguesa, que o Pedro Martelli vai transmitir aqui na Rádio Bandeirantes já. Primeiro tempo inteiro antes do Concentração com o Edu Pinheiro. Palpite, CH. São Paulo vence. E você, Breno Beretta, qual é o seu palpite?
Pra mim, vitória do São Paulo 2-1. E você, Tigrão, hoje o seu palpitômetro, o aparelho está com a bateria carregada ou não? Tá igual ontem, lembra que eu falei que teríamos 4 gols no jogo? Verdade, acertou não só o resultado, mas também o número de gols. O número de gols do jogo. Parabéns. Pois é, pô. Tá igual ontem. Só que eu falei que era 2-2, foi 4-0 pro Novo Horizontino. Esse jogo aí vai ser 1-0 pro Tricolor. 1-0 para o Tricolor. Quem marca? Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. Sensacional, hein? Batista, avisa o Tigrão que o deus do sono é Morfeu e não Orfeu. Como ele eu me disse, equivoquei. abração Renato Bugrino. Obrigado, Renato. Obrigado. Eu vi que eu cometi um equívoco aqui, um ato falho. Eu ia corrigir, mas acabei não corrigindo. Muito obrigado aí por você ter me lembrado. Valeu. Um abração pra você. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você. Até amanhã, Tigrão. Amanhã nada, velho. Daqui a pouco eu tô na lida. Não, até amanhã aqui no programa, né? Ah, no programa? Sim. Programa? Aliás, você faz programa, Batista? Sim. Quanto você cobra? Todo Um abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço, boa noite, até amanhã. Valeu, Breno. Um abraço pra você e até amanhã. Qual o mais importante que o Isaac falou hoje lá que você vai trazer amanhã, hein, bebê? Eu acho que o mais importante foi que ele disse que ele prefere atuar nessa função, né? Até porque ele vem atuando como meia, como camisa 10. Ele já foi colocado como camisa 8, como camisa 9 também, mas essa é a função que ele mais rende. E ele falou bastante, ele fala muito bem. Amanhã a gente traz todos os detalhes. Um abraço a todos, até amanhã, Batista. Pedro Piscinato, um abraço pra você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Boa tarde, Batista. Uma dúvida a respeito da SAF. Quando terminar os 20 anos, volta ao normal? Como está hoje, a SAF vai embora? Mário Donizete de Campinas. Não vai embora. Adquiriu a SAF é para sempre. Terá um dono e o dono, se vender, vem outro dono, sempre há prioridade para o clube. Se o clube quiser, ele pode readquirir, caso o dono da SAF queira vendê-la. Mas, nesse caso, o clube terá que efetuar o pagamento. Tem que fazer o pagamento daquilo que o investidor, na oportunidade que tiver querendo vender, ele vai cobrar um determinado valor. Então, comprou, é definitivo, terá um dono e não volta mais. Nós estamos encerrando o programa. Na sequência, vem aí todo o primeiro tempo aqui na Rádio Bandeirantes com Pedro Martelli. Depois Edu Pinheiro vem aí com Concentração. 21h30, Roger Williams vem rasgando a lata para o jogo da Ponte contra o São Bernardo. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.